Olá, eu sou professora auxiliadora, estamos começando o nosso segundo bimestre. Nós paramos no capítulo 2, então do capítulo 3 eu preparei 3 videoaulas. A primeira videoaula é substâncias e alotropia, depois análise imediata, separação de misturas, e uma aula de correção de exercícios, tá? Preparei uma lista de exercícios e depois uma aula de correção de exercícios. Aula 1, processos de separação, é o título do capítulo 3. Capítulo 3, página 48 do livro de vocês. Vou tentar enviar para vocês o vídeo Conheça o Tratamento de Água da Sabesp. Eu entrei no site e eu não consegui visualizar mais esse vídeo no site. No site da Sabesp, se vocês digitarem Conheça o Tratamento de Água da Sabesp, no site tem todas as etapas de tratamento da água. E lá tinha esse vídeo. Não consegui visualizar mais esse vídeo, mas eu tenho esse vídeo copiado, vou tentar mandar para vocês. Se não, quando a gente se encontrar, eu mostro o vídeo para vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue, se vocês conseguem ver, tá? Página 50 do livro de vocês começa com o conceito de misturas. Bem, misturas. Sistema de composição variável formado por 2 ou mais substâncias que mantêm a sua identidade química. Na verdade, a maior parte das substâncias que nós utilizamos no nosso cotidiano são misturas. Raramente nós utilizamos substâncias puras. As misturas, elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas. As misturas homogêneas, elas apresentam as mesmas propriedades ao longo de sua extensão. Ou nós podemos dizer que elas apresentam um aspecto uniforme em toda a sua extensão. Quando nós olhamos para um copo de água, uma água mineral, nós temos um aspecto uniforme, né? Mas sabemos que nessa água não existe apenas a substância água. Existem vários sais minerais dissolvidos na água, né? Então, esses sais minerais estão presentes na água, que vão conferir para essa água sabor característico, né? Costumamos dizer que a água ela é incolor, inodora e insípida. Insípida não tem sabor, mas a presença desses sais minerais vão dar esse sabor característico da água, né? Então, ela apresenta esse aspecto uniforme em toda a sua extensão. Esse aspecto uniforme, não só no aspecto visual uniforme, não só olho nu, mas também com o microscópio, tá? Então, na água mineral, ela tem todos esses sais minerais dissolvidos nela. Nós não podemos ver esses sais minerais, né? Mas eles estão presentes. Quando olhamos para o álcool, né? Uma mistura de etanol e água, nós não podemos distinguir onde tem etanol e onde tem água. Se pudéssemos fazer uma viagem ao interior da matéria, era isso que nós veríamos. Moléculas de água e moléculas de etanol, né? Então, na água com álcool, existem moléculas de etanol e moléculas de água misturadas aí, que nós não podemos distinguir. As misturas homogêneas também são chamadas de solução. Quando nós temos uma solução, um dos seus componentes, aquele que está em menor quantidade, é chamado de soluto, e o outro, aquele que está em maior quantidade, geralmente é chamado de solvente. E aqui nós temos, então, uma solução. Deixa eu achar um computador aqui. Pronto. Então, eu tenho um soluto, o solvente é a água, e aqui eu tenho, então, a solução. Tá? Então, soluto é o açúcar, o solvente é a água, e aqui eu tenho uma solução de água e açúcar. A solução, água em açúcar. Isso é uma mistura homogênea, também chamada de solução. O ar que nós respiramos, tirando partículas de poeira, né?
também é uma mistura. Nós temos nitrogênio, gás de nitrogênio, N2, e gás oxigênio. Algumas pessoas acham que a atmosfera é predominantemente formada por gás oxigênio. É um engano, né? Nossa atmosfera é predominantemente formada por gás nitrogênio, 78% nitrogênio e 21% formada por gás oxigênio. Demais gases. Bem, professora, uma aliança de ouro ali. Sim, ouro 18 quilates é um exemplo de liga metálica. As ligas metálicas, elas são exemplos de soluções. Qualquer mistura entre dois sólidos, ela é heterogênea, exceto as ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são exemplos de soluções sólidas. Soluções sólidas, isso mesmo. As soluções podem ser sólidas, como as ligas metálicas, soluções líquidas, como nós vimos no caso do açúcar em água, né, da solução de açúcar e água, e soluções gasosas, como ar, tá? Então, as soluções podem ser sólidas, líquidas e gasosas. Então, o ouro 18 quilates é uma mistura homogênea, uma liga metálica, de ouro, prata e cobre, tá? Então, existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. As misturas homogêneas que nós vimos, elas apresentam propriedades, as mesmas propriedades ao longo de toda a sua extensão. E nas heterogêneas? Nas heterogêneas não apresentam as mesmas propriedades ao longo de toda a sua extensão. As misturas heterogêneas não apresentam aspecto igual, né? Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Então, aqui eu posso visualizar cada um dos componentes dessa mistura heterogênea. Então, eu tenho esse componente queijo, esse componente arroz, esse componente bacon, esse componente linguiça, esse componente pimenta, cheiro verde. Então, eu posso visualizar cada um dos componentes dessa mistura, tá? Então, esse aspecto visual desigual em diferentes regiões caracteriza uma mistura heterogênea. E aqui, eu posso visualizar cada um dos componentes dessa região, dessa mistura. Aqui também. Então, eu tenho esse componente óleo e esse componente água, mistura heterogênea. Aqui eu tenho areia, água e óleo. Posso distinguir cada um dos componentes dessa mistura heterogênea. Página 51. Substâncias. Existem substâncias puras, que é a forma na qual a matéria se apresenta com composição constante e propriedades físicas bem definidas. Então, substâncias puras e misturas. Nós vimos as misturas, agora vamos ver as substâncias puras. Então, substância pura é a forma na qual a matéria se apresenta com composição constante e propriedades físicas bem definidas. Substâncias são representadas por fórmulas. Tá? Então, as substâncias são representadas por fórmulas. A substância água é representada pela fórmula H2O. A substância dióxido de carbono, gás carbônico, representada pela fórmula CO2. Okay? A substância gás nitrogênio, representada pela fórmula N2. Então, as substâncias são representadas por fórmulas. Existem dois tipos de substâncias. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento químico, ou do mesmo elemento químico. Vamos para alguns exemplos. Gás hidrogênio, H2, formada por átomos de um único elemento químico. Qual é o elemento químico? Hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio ligados formam a substância gás hidrogênio. Gás oxigênio. Dois átomos de oxigênio se ligam e formam a substância gás oxigênio. Agora, três átomos de oxigênio se ligaram, formam uma outra substância, ozônio. Hélio. O gás hélio, ele não precisa se ligar a outro átomo.
é um gás nobre, ele não se liga, ele forma uma molécula monoatômica, tá? Então, o gás hélio sozinho, ele já é a substância hélio. Substâncias compostas ou compostos químicos são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. A água, né? Perguntar a fórmula molecular da água, todo mundo sabe, é H2O. Formada, então, por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, fórmula molecular da água, H2O. Substâncias são representadas por fórmulas. Então, formada por átomos de 2 elementos. Quais são os elementos? Hidrogênio e oxigênio. Essa é uma substância composta. Essa é uma substância composta, então, formada por 2 elementos diferentes, carbono e oxigênio. Gás carbônico ou dióxido de carbono. Aqui é uma outra representação dela, né? Então, formada por 2 átomos de carbono, dois elementos. Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Quais são os elementos? Carbono e oxigênio. 2 elementos e 3 átomos. Aqui é uma substância iônica, então ela é formada por íons. O íon Na+, e o íon Cl-, o íon cloreto. É o cloreto de sódio, sal de cozinha. Aqui é uma imagem feita de microscópio dos cristalzinhos de cloreto de sódio. Carbonato de cálcio, olha. Ela é formada por 3 elementos. Professora, como é que eu vou saber os elementos? Vamos lembrar como que é representado o símbolo de um elemento. A primeira letra maiúscula, a segunda se houver minúscula. Então, aqui é o símbolo de um elemento, cálcio. Carbono é o símbolo do outro elemento, ó, esse C maiúsculo é o símbolo do carbono, e esse O maiúsculo é o símbolo do elemento oxigênio. Então, um elemento, segundo elemento e terceiro elemento. Então, ela é formada por 3 elementos, cálcio, carbono e oxigênio. Por isso que é importante a grafia correta dos elementos. A primeira letra maiúscula, a segunda, se houver, minúscula. Tá? Então, ela é formada por 3 elementos. Então, atenção. Os símbolos são usados para representar os elementos químicos e as fórmulas são usadas para representar as substâncias. A importância da grafia correta, né? Então, o símbolo do cobalto, C maiúsculo, O minúsculo. O símbolo do monóxido de carbono, uma substância, C maiúsculo, O maiúsculo. Tá? Então, se você escrever C maiúsculo e O minúsculo para representar o monóxido de carbono, na verdade você está representando o elemento cobalto. Então está errado. Ah, mas é meu O maiúsculo. Não. Você está representando o elemento cobalto. Então é diferente. Tem muita atenção na hora da representação dos símbolos dos elementos. É diferente se você colocar esse O menorzinho aqui. Ó. Se você colocar o O menorzinho aqui, você está representando o elemento cobalto e não a substância monóxido de carbono. Okay? Então, a grafia correta do símbolo do elemento para que a fórmula esteja correta. Okay? Então, o símbolo representa o elemento e a fórmula representa a substância. Importância de escrever o símbolo correto. O símbolo do elemento, a primeira letra maiúscula, a segunda, se houver, minúscula. Deixa eu puxar a minha imagem aqui para o ladinho para chegar. Vamos lá. Como eu represento uma molécula de água, né? Então, esse número 1 está indicando que é uma molécula de água. Esse número 1 normalmente não precisa ser escrito. Se eu for representar 2 moléculas de água, eu tenho que colocar esse número 2 aqui. Esse número 2 é chamado de coeficiente. Tá? Aqui, 3 moléculas de água. Esse número 3, ele é chamado de coeficiente. E esse número pequenininho que está aqui? Esse número pequenininho, ele é chamado de índice. Ele indica a atomicidade, né? São necessários 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio para representar a molécula de água. A proporção sempre vai ser 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio na composição da molécula de água. Ela vai ser sempre constante. 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Ok? Então, esse 3 é chamado de coeficiente, indica a quantidade de moléculas de água. O 2 é chamado de índice, ele indica a atomicidade do hidrogênio na molécula de água. Cuidado, tá? Isso daqui varia de acordo com a quantidade de vezes que a água aparece, por exemplo, numa reação química, mas isso daqui é fixo para a molécula de água, sempre H2O. Alotropia. Página 52,
do seu livro. O que é alotropia? Nós vimos ali que o oxigênio, ele formou tanto a substância gás oxigênio, quanto o gás ozônio, né? Mudou a quantidade de átomos que estavam ligados. Então, o que é alotropia? A alotropia é uma propriedade que alguns poucos elementos têm de formar mais de uma substância simples, tá? Olha, ele pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. São as variedades alotrópicas do elemento. Então, o oxigênio, nós vimos que ele pode formar o gás oxigênio, O2, e pode formar o gás ozônio, O3. Então, O2 e O3 são variedades alotrópicas do oxigênio. São poucos os elementos que têm essa propriedade. Vamos ver quem tem essa propriedade? O primeiro, bastante conhecido, né, é o carbono. O carbono, as duas formas alotrópicas mais conhecidas dele é o grafite e o diamante, mas ele forma outras formas alotrópicas. Então, na natureza, o elemento carbono, ele faz as três variedades alotrópicas mais conhecidas, né, diamante, grafite e fulereno, mas hoje a gente já tem outras variedades alotrópicas. A mais conhecida, olha aí, o diamante e o grafite, né, o grafita. Mas olha, a gente já tem aqui, ó, o fulereno 60, são 60 átomos de carbono ligados, fica parecendo um desenho de uma bola de futebol, né? E aí, agora a gente já tem o fulereno 70, né? Também já é bastante usado. A gente tem nanotubos, aqui ó, de carbono. O que é diferente? Olha, no diamante, os átomos de carbono são ligados de maneira tridimensional. Esse átomo de carbono está ligado aqui, aí esse átomo de carbono está ligado na camada de baixo também. A maneira com que os átomos de carbono estão ligados entre si é diferente. Olha aqui na grafita. Na grafita eles estão ligados no plano. Uma camada, outra camada, outra camada. Tá vendo? Percebam? Aqui, ó, um plano, outro plano. Então, a maneira com que eles estão ligados é diferente aqui no fulereno. Então, o jeito com que eles estão ligados é diferente, mas são apenas átomos de carbono ligados entre si. Ok? Aqui, ó, o grafeno. A forma mais revolucionária do carbono é o grafeno. Possui estrutura planar, hexagonal, de átomos de carbono densamente compactados. Então, aqui também são átomos de carbono, só que ligados, né, de 6 em 6. Então, o jeito com que eles estão ligados é diferente, eles vão formar substâncias diferentes. Bastante interessante, tá? Outro elemento, então, que também apresenta formas alotrópicas é o enxofre. E aí o aspecto visual externo dele vai ser diferente de acordo com como eles se ligam, né? Tanto o grafite quanto o enxofre. O elemento enxofre, então, ele tem duas variedades alotrópicas, o rômbico e o monoclínico. Tem uma imagem na página 53 do livro de vocês, vai ser bastante parecida com a imagem que eu vou mostrar daqui a pouco. Elas são 8 átomos de enxofre ligados, né? Os cristais vão ter variedades alotrópicas diferentes. Eu botei do ozônio aqui, deixa eu mostrar. O enxofre aqui, ó, fora da sequência. Pronto, aqui. Olha, são os 8 átomos, olha. Aqui eu vou ter os cristais de enxofre. Vendo? O aspecto visual dele vai ser bastante diferente. Essa imagem está parecida com a imagem que vocês têm na página 53 do livro de vocês. E aqui tem, então, a imagem do enxofre rômbico. E aqui de enxofre monoclínico, essas espículas do enxofre monoclínico. Tá? Então, o jeito com que eles se ligam é diferente. Ficou fora da sequência aqui. O ozônio, como eu já comentei, que muda é a atomicidade, né, o número de átomos ligados. No gás oxigênio são 2 átomos ligados, no gás ozônio são 3 átomos ligados. O oxigênio comum, fundamental para a nossa sobrevivência, né? E o gás ozônio, vocês já ouviram falar da camada de ozônio, né? E agora o ozônio na nossa atmosfera, ele é um gás tóxico.
tem odor intenso, característico, pode ser sentido após descargas elétricas, também equipamentos de alta voltagem, utilizado como alvejante, tratamento de água, né? Vocês ouviram falar em tratamento de água com ozônio. E por último, o fósforo. Tem dois tipos de forma alotrópica do fósforo, o fósforo branco e o fósforo vermelho. Também o tipo de ligação que eles têm. Então, o fósforo branco são ligados individualmente, 4 átomos ligados separadamente, aqui eles formam cadeias, né? A estrutura do fósforo vermelho. O fósforo branco e o fósforo vermelho. Tem uma imagem parecida também na página 53 do livro de vocês. Então, a maneira com que os átomos se ligam, todos eles formam substâncias simples diferentes. Ok? São as formas alotrópicas. Qual é a diferença, então, entre substâncias e misturas? Esse quadro também está na página 53 do livro de vocês. As substâncias têm composição invariável, as misturas têm composição variável. As substâncias podem ser representadas por fórmula, as misturas não. As substâncias têm propriedades físicas bem definidas, como ponto de fusão, ponto de ebulição. As misturas não apresentam propriedades físicas definidas. As substâncias, se forem substâncias compostas, formam-se por fenômenos químicos, as misturas formam-se por fenômenos físicos. É só colocar junto, né? As misturas, você forma essas misturas, coloca as substâncias juntas. As substâncias, os componentes, não podem ser separados por processos físicos. Já as misturas podem ser separadas por processos físicos. Nós veremos a seguir, né, na nossa próxima aula, processos de separação de misturas. Vai ser o assunto na nossa próxima aula. Tipos especiais de misturas. Misturas eutéticas e azeotrópicas, nós já vimos inclusive aqueles gráficos, né? As misturas eutéticas apresentam patamar na temperatura de fusão e as misturas azeotrópicas, patamar na temperatura de ebulição. Sistemas materiais. Fases de um sistema. O que é a fase de um sistema? Cada parte do sistema que apresenta propriedades iguais em todos os seus pontos. Eu tenho um sistema aqui. O que é o sistema? Aquilo que eu estou avaliando. Tem um sistema aqui, então. Esse sistema ele é heterogêneo. Por que ele é heterogêneo? Porque eu tenho duas fases aqui. Ó. Eu consigo enxergar duas fases. Uma fase sólida e uma fase líquida. Preste atenção que aqui eu tenho gelo, é água. Aqui eu tenho água na fase líquida. Então, eu tenho uma única substância, mas eu tenho duas fases, formando um sistema heterogêneo, tá? Então, eu tenho um único componente, mas eu tenho um sistema heterogêneo. Aqui eu tenho uma fase, óleo, outra fase, água. Também apresenta dois componentes, óleo e água, e o sistema é heterogêneo também. Óleo e água. Quantos componentes? Dois componentes. Sistema homogêneo ou heterogêneo? Sistema bifásico, sistema heterogêneo. Aqui é conta o número de fases da classificação, é um sistema bifásico. Aqui eu tenho água e areia. Quantos componentes? Dois componentes. Quantas fases? Duas fases. Sistema bifásico. Aqui eu tenho areia, água e óleo. Quantos componentes? Três componentes. Areia, água e óleo. Quantas fases? Possível ver três fases. Sistema trifásico. A partir de 4 fases, eu tenho um sistema polifásico. Aqui eu tenho um sistema também heterogêneo, formado por quartzo, é o branquinho, mica e feldspato. Tem essa imagem no livro de vocês, né? Ele mostra o granito, né? Ele diz que o feldspato é a fase rosa, a branca é o quartzo e a mica é a escura, pretinha.
Processo de separação de mistura, análise imediata, é a nossa próxima aula, ok? Eu dividi em 2 aulas. Até a próxima aula, então, gente. Dê uma lida, tá bom? Estudem um pouquinho. Até!